o maior animal terrestre do Brasil, a jardineira das florestas. Excelentes nadadoras. Não faltam títulos para a anta. Há mais de 2 décadas, a pesquisadora Patrícia Médici lidera os estudos para a conservação da anta brasileira. Como parte dos estudos sobre a espécie, a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, projeto do Instituto de Pesquisas Ecológicas, promove uma expedição científica por Minas Gerais, Bahia e Piauí, em busca da anta da caatinga, ou melhor, dos fatores que levaram ao desaparecimento do animal naquele bioma. Hoje, no Repórter Eco, você viaja com a equipe de pesquisadores para saber o que causou o sumiço da jardineira da floresta na Caatinga. E veja também. Documentário registra o cotidiano das comunidades extrativistas que tiram o sustento de vida na biodiversidade da maior faixa de manguezal do planeta no Pará. E a beleza da arte plumária do povo indígena Kaapor, no noroeste do Maranhão. O documentário Manguezal, Maretório Feito de Nós, retrata a luta para recuperar o mangue na Amazônia e colocar em prática medidas para uso sustentável do ecossistema. Dirigido por Felipe Cortez, o vídeo está disponível no YouTube. Entre o mar e a terra firme fica uma importante área de transição, o manguezal ou maretório, como também passou a ser conhecido este ecossistema rico, considerado berçário da vida marinha. O solo encharcado pelas marés abriga bosques de espécies adaptadas, sustentadas por raízes aéreas, além de peixes, mariscos e crustáceos, fonte de renda das comunidades locais. Entre os países mais ricos em manguezais está o Brasil. Os manguezais, por exemplo, no Brasil, eles são muito mais abundantes da zona equatorial, muito mais próximo ao Equador. Então, essa é a faixa que está a costa amazônica, né, que cobre os estados do Amapá, do Pará e do Maranhão. É nessa zona que a gente vai encontrar mais de 80% dos manguezais do Brasil. E nessa zona também é onde a gente vai encontrar a maior área de manguezal contínua do mundo, né, que tem em torno de uns 7.200 quilômetros quadrados. E essa área é uma das áreas mais preservadas também que existem no planeta. O biólogo e professor da Universidade Federal do Pará, Marcos Fernandes, é o coordenador científico do Mangues da Amazônia, projeto socioambiental realizado pelo Instituto Peabiru e a Associação Sarambuí, com apoio do Laboratório de Ecologia de Manguezal da Universidade. Quando nós elaboramos o projeto, a gente estava imaginando um trabalho que fosse socioambiental, que trouxesse questões ambientais relevantes, como a pesca do caranguejo, como o corte de madeira, voltado principalmente para a construção de currais de pesca, e, ao mesmo tempo, trouxesse as questões sociais de forma que a gente abordasse especialmente a questão educacional. O trabalho realizado há 2 anos em unidades de conservação, reservas extrativistas da costa paraense, une o conhecimento técnico e científico com o saber tradicional de comunidades locais para recuperar o mangue e adotar práticas responsáveis no uso dos recursos. Agora, essa história pode ser conhecida no filme Manguezal, Maretório Feito de Nós. O documentário tem direção e roteiro do jornalista Felipe Cortez, natural de Belém do Pará. O documentário Manguezal, um Maretório Feito de Nós, ele traz um olhar para a presença humana no contexto do ecossistema dos manguezais aqui no norte do Brasil. É um projeto que ele fortalece o pertencimento das pessoas ao lugar e na relação deles com o ecossistema. Então, eu acho que isso, para o mundo de emergência climática que a gente tem hoje, para esses desafios que se apresentam para a preservação
da floresta, seja a floresta de terra firme, seja a floresta de manguezal, a participação das comunidades, a participação das pessoas que vivem nesses ecossistemas é fundamental. A relação entre as comunidades extrativistas e o manguezal está em foco. Eu entendo essa relação como uma relação muito afetiva, né? A gente percebe que ela marca a formação das identidades dessas pessoas e elas também acabam por determinar como aquelas pessoas observam seus planos de futuro, né? É fazer com que as pessoas olhem para esse lugar não como um espaço de sobrevivência, mas como um meio potente de construção de uma vida digna, cidadã. O projeto aposta na educação ambiental para mudar a relação com os manguezais desde a infância. E dentro do Clube do Recreio, a gente trabalha a educação ambiental de uma forma divertida, com atividades lúdicas, com brincadeiras para as crianças, que é aquilo que elas mais gostam, né? A forma que as crianças aprendem é através da brincadeira. É através do pegar, é através da curiosidade, é através de despertar, né, o conhecimento delas dessa maneira. Infelizmente, algumas pessoas têm uma visão de que o manguezal é um lugar perigoso, né, que as crianças não podem ir, não devem ir. Então, por mais que algumas estejam envolvidas ali com o manguezal ao seu redor, né, no ecossistema que tem na comunidade que a gente trabalha, às vezes elas nunca foram ao manguezal. A ideia é investir na formação de jovens lideranças capazes de lidar com desafios futuros, como a construção de um novo modelo sustentável que gere renda e valorize o manguezal. As soluções para pôr fim à pesca predatória e ao corte de madeira vão depender das escolhas das comunidades, a partir dos diagnósticos ambientais preparados por técnicos, professores e pesquisadores do projeto. A gente tem 3 reservas que são trabalhadas muito detalhadamente. Então, nós temos toda essa base de dados das áreas de extrativismo, né, das áreas de extração do caranguejo-sá, e a partir dela, né, com todo o primeiro passo que vai ser do acordo de pesca, que tem que ser implementado, a gente vai começar a construir, né, junto com a comunidade, essa ideia de rodízio, essa ideia na prática. O documentário disponível no canal do YouTube do projeto Mangues da Amazônia dá um recado que faz a gente pensar. Manguezal, maretório feito de nós, quer dizer, o manguezal como esse espaço onde a vida depende das vidas que são envolvidas por ele, né? As pessoas, um espaço que depende das pessoas que vivem esse espaço. Minha terra não tem palmeiras, mas contém muita beleza. Tem a praia, os campos e o mar que me dão uma certeza. Eu sou privilegiado, eu creio que fui abençoado pelas mãos da natureza. Vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com indígenas e afirma que é preciso demarcar as terras antes que invasores tomem posse. Na terra Raposa Serra do Sol, em Roraima, Lula reforçou que o governo federal vai retirar os garimpeiros das reservas em caráter definitivo e que recursos serão destinados para a produção agrícola dos povos tradicionais. O xamã da etnia Yanomami, Davi Copenaua, recebe o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de São Paulo. O título é concedido a personalidades relevantes que se destacam nas artes, cultura, ciências, educação e na defesa dos direitos humanos. Copenaua é uma das lideranças intelectuais, políticas e espirituais mais importantes do cenário contemporâneo em defesa dos povos originários, do meio ambiente e da diversidade cultural, além de roteirista, produtor e palestrante. Dados da rede MAP Biomas revelam queda de 28% do território queimado nos biomas brasileiros em janeiro e fevereiro deste ano. Foram 213 mil hectares a menos do que no mesmo período de 2022. A Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga registraram a menor média de queimadas em 5 anos. Em contrapartida, 536 mil hectares destruídos pelo fogo no mesmo período,
que representam 90% do total, estão na Amazônia. A Universidade de Colômbia lança um centro de estudos sobre o clima e meio ambiente no Rio de Janeiro. O projeto será chamado de Climate Hub. O objetivo é oferecer bolsas de estudos para pesquisadores e cientistas brasileiros na área climática. União e o governo do estado de Pernambuco fecham um acordo de gestão compartilhada da ilha de Fernando de Noronha. O documento, enviado para homologação pelo Supremo Tribunal Federal, prevê o controle do número de visitantes. Os moradores locais e pescadores estão preocupados com a redução do turismo. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recebe alta depois de uma breve internação hospitalar em Brasília. A ministra passou por vários exames, depois de apresentar fraqueza e sintomas de gripe, o que levou ao cancelamento da agenda com o vice-chanceler da Alemanha e ministro da Economia e Ação Climática do país, Robert Habeck. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprova a extração de petróleo no Alasca. A iniciativa polêmica deve produzir grande impacto ambiental e climático. Daqui a pouco tem mais aqui no Repórter Eco. Conheça a rica arte plumária do povo indígena Kaapor. A arte plumária é uma das mais belas expressões culturais do povo Kaapor. As obras, conhecidas como joias em penas, já foram citadas em livro do antropólogo Darcy Ribeiro e da sua mulher, a também antropóloga Berta Ribeiro. A névoa encobre a terra indígena Alto Turiaçu, no noroeste do Maranhão. Só o Angelim, em toda a sua grandeza, rompe a neblina. O dia avança e fica clara a diferença. Dentro da terra indígena, o verde da floresta encobre o solo. Fora da área protegida, a paisagem é outra. As terras indígenas protegem mais a floresta amazônica do que as unidades de conservação federais. E também eles são mais resistentes a desmatamento. O fato que os próprios índios ajudam a defender é uma situação muito grave. Mas esse papel ambiental das terras indígenas é importante. Importante lembrar também de que não é esse benefício ambiental que é a razão de fazer terras indígenas. Eles têm direito para isso, por ser populações indígenas que estão lá há milhares de anos. O gigantismo da floresta, com a maior biodiversidade da Terra, preserva um tesouro delicado, a arte plumária Kaapor. As peças são criadas com penas de aves não ameaçadas da região, objetos de estudo e admiração de Cláudia Lopes, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guilde. Pelos estudos da Berta, né, e do Darcy, eles são um dos mais eminentes plumistas dos povos indígenas do Brasil, que eles comparam a plumária Kaapor como joias mesmo, joias de pena. Então é uma tradição muito viva entre os Kaapor até hoje em dia. A trama da agulha com fio tece o adorno, ao mesmo tempo frágil e eterno. Eu me sinto assim feliz, né? Porque meus filhos me respeitam muito, eles sabem que eu tenho talento, faz as coisas para poder ter as coisas da gente, fazer a cultura nossa. Uma técnica apurada pelos séculos e pela destreza do povo Kaapor foi parar nas páginas dos livros dos antropólogos Berta e Darcy Ribeiro. Entre 1949 e 1951, Darcy viveu com os indígenas da etnia na Amazônia. Com o aumento das invasões e epidemias trazidas pelos madeireiros, a população Kaapor diminuiu entre 1920 e 1970. Mas a sabedoria ancestral de transformar as penas em adornos coloridos renasce.
ponto a ponto, uma tradição se renova. A plumária Kaapor tem status de joia por ser um trabalho tão minucioso, tão delicado. As peças que serão usadas pelas famílias na cerimônia de nomeação, o batizado de todas as crianças das aldeias em outubro, começam a ser tecidas 4 meses antes. Um ritual que atravessa o tempo, reforçando fio a fio a união. Essa arte plumária é feita especificamente para se enfeitar na sua grande festa do Cauim, né? Que é a principal expressão ritual do povo Kaapor e que envolve muitos rituais, né? Dentro dessa grande celebração, que são 3 dias de festa, mais ou menos. Se comemora, então, a nomeação das crianças, a menarca das moças, os casamentos, a posse dos caciques. Valdirene aprendeu com a sogra. Agora quer ensinar aos filhos, enquanto trabalha para produzir o cocar do batizado do neto mais novo. Só aí o bebê ganhará um nome. No dia do batizado, os padrinhos vão escolher. O padrinho escolhe o nome do filhado. A comunidade inteira fica sabendo do nome, porque aquele nome ele tem a relação direta com aquele território. Então, quando você ameaça, quando você assassina uma liderança dessa, você praticamente está tirando um pedaço daquele território. Cada peça é construção coletiva. Começa com a colheita do curauá, planta nativa da Amazônia, no quintal de seu Petrônio. Pouco a pouco, vai desfiando a folha. Da planta sai a fibra, que o tempo se encarrega de secar, para unir as penas nas mãos de Valdirene. No tiara improvisado, Quintirã exercita a tecelagem. O fio entrelaçado vai emoldurar as penas. A base do cocar é trançada depois, com a folha de palmeira, passando de mão em mão e até pelos pés. Os adultos fazem arte sob o olhar curioso das crianças. É assim que se sustenta a transmissão do conhecimento passado dos grandes mestres para os discípulos. O sonho dos ancestrais se encontra com os desejos da juventude. Com penas e miçangas se costura o passado e o futuro. Se alinhava a história de um povo. O ouro custa vidas humanas. Essa é a mensagem do povo Yanomami a 20 atores que concorreram ao Oscar 2023. O vídeo é apresentado por Júnior Yanomami, presidente da Associação Urihi. Falando na língua do seu povo, ele denuncia o uso do mercúrio, que contamina os rios amazônicos, afeta os animais, destrói a floresta e mata as pessoas. A ideia é sensibilizar as estrelas de Hollywood para a tragédia dos indígenas, vítimas do garimpo ilegal. No final, o líder indígena oferece aos premiados uma estátua de madeira de Omama, criador e protetor da Amazônia e da etnia Yanomami. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Expedição científica investiga o sumiço na caatinga da anta, o maior mamífero terrestre do Brasil. Uma
Uma expedição científica liderada pela bióloga Patrícia Médici investiga as causas do sumiço da anta na Caatinga. O maior mamífero terrestre do Brasil corre risco de extinção em 5 dos 6 biomas do país. O maior animal terrestre do Brasil, a jardineira das florestas. Excelentes nadadoras. Não faltam títulos para a anta. Há mais de 2 décadas, a pesquisadora Patrícia Médici lidera os estudos para a conservação da anta brasileira. Como parte dos estudos sobre a espécie, a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, projeto do Instituto de Pesquisas Ecológicas, promove uma expedição científica por Minas Gerais, Bahia e Piauí, em busca da anta da Caatinga, ou melhor, dos fatores que levaram ao desaparecimento do animal naquele bioma. A gente vai entrar pelo norte de Minas, vai percorrer ali a Chapada Diamantina, vai percorrer as UCs do norte de Minas na transição, aí a gente vai fazer ao longo do Rio São Francisco, Chapada Diamantina, aí a gente vai descer para a interface com a Mata Atlântica na costa. No Brasil, a anta é classificada como vulnerável à extinção, de acordo com a lista de espécies ameaçadas do ICMBio, mas é considerada regionalmente extinta na Caatinga. Há pelo menos 30 anos, esses animais não são registrados nesse bioma. A ideia, claro, não é buscar o animal, a não ser nas bordas, a gente provavelmente vai achar. Mas é buscar esses indícios, né? Ocorreu, não ocorreu, até quando ocorreu e por que sumiu. Para levantar as informações sobre a ocupação das antas e entender a causa do seu desaparecimento na Caatinga, a equipe da expedição realiza uma série de entrevistas em comunidades locais. O pessoal mais antigo são os anciões, né? O pessoalzinho ali dos seus 80 e algo para cima, que possam resgatar a memória dessa época, quando esse animal ainda existia ali. Os cientistas do projeto trabalham com 3 hipóteses que teriam levado à extinção das antas na Caatinga. A perda de habitat, sobretudo das áreas mais úmidas, principalmente por causa da abertura da fronteira agrícola na região, a desertificação do bioma, que vem se tornando cada vez mais seco, e a caça. Em estudos, assim, relatos antigos, você vê na região da Caatinga que haviam entrepostos ao longo do Rio São Francisco, em grande parte, de comercialização de peles de animais, né? E a anta é citada como um desses animais caçados na região, e como tendo peles comercializadas através desses entrepostos. O principal deles era em Juazeiro, que é ali na Bahia. O desaparecimento da anta na Caatinga é consequência de um problema mais amplo, a destruição do bioma. Atualmente, apenas 9% da Caatinga estão legalmente protegidos. Nos 4 biomas principais, esse animal está ali presente, né? Mas a gente sabe que melhor ou pior em alguns deles. Na Mata Atlântica, tá super mal. No Pantanal, fantástico. Anta no paraíso, como a gente costuma brincar aqui, né? A Amazônia tem suas particularidades. Caatinga não tem mais. Então, assim, há um vazio na distribuição que é problemático para o fluxo gênico dessa espécie, né? Para a circulação desse animal entre o Brasil e outros países, não do animal per se, mas dos genes que as populações carregam. As antas precisam de extensas áreas. Garantir a sua sobrevivência é assegurar o equilíbrio dos ecossistemas e a vida de tantos outros seres. Os pesquisadores esperam que os resultados permitam a compreensão do processo de desaparecimento local e, assim, ajudem a evitar novas extinções. Pensar também no que precisa ser feito para evitar que outras espécies se extingam na Caatinga também, né? E por hoje é só.
No próximo Repórter Eco tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!